Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida, o seu ministério, sua família, seus negócios. Sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Bom, a gente está encerrando nesse vídeo a série Apocalipse, e hoje no capítulo 3, que é as 7 cartas. E a gente vai falar hoje da última carta, já falamos das 6 primeiras, e agora vamos falar da última carta, que é a igreja de Laodiceia, né? E a gente precisa entender, vou fazer uma breve recapitulação de cada carta daquela, o que simboliza, o que significa de cada carta daquela, o período da igreja na Terra, tá certo? Na linha do tempo, qual foi o período que a igreja viveu, cada momento daquela carta. Aquelas igrejas existiram, Jesus escreveu para elas, repreendendo, elogiando, etc. Mas ela tem um significado, cada carta daquela, de uma linha do tempo da vida da igreja na Terra. Então, a carta à igreja de Éfeso, por exemplo, ela simboliza a igreja no fim da idade apostólica. Faltava o primeiro amor, ou seja, deixaram de praticar o primeiro amor. A carta à igreja de Esmirna é o período em que a igreja vive perseguições e dura até o ano 316 depois de Cristo. Elogios, conselho para ser fiel até a morte. Bom, a carta à igreja de Pérgamo, a igreja que vive os favores do império, ou seja, o imperador tornou-se cristão e agora a igreja e o império se mesclavam, né? E doutrinas falsas de idolatria e prostituição entraram na igreja. Foi do ano 316 depois de Cristo até o ano 500 depois de Cristo. Bom, a carta à igreja de Tiatira é o período do ano 500 até o ano 1500. Ainda restavam nesse período alguns crentes verdadeiros. A carta à igreja de Sardes é o período logo após a Reforma Protestante. Restavam poucos crentes e Lutero protesta contra a Igreja Católica porque rezava a missa em latim, vendia indulgências, vendia perdão de pecado, vendia terreno no céu e por aí ia. A carta à igreja de Filadélfia, que é a verdadeira igreja do meio, de dentro da igreja, de dentro da grande massa de cristãos espalhados no mundo, que professam, que dizem ser de Jesus, essa igreja só recebeu elogios do Senhor. Então, no meio dessa massa de pessoas que dizem eu sou de Jesus, eu sou cristão, surge. Jesus escolhe de dentro dessa massa uma igreja que seria fiel a ele, a verdadeira igreja. E por último, que é hoje, agora, vamos pregar agora, ensinar agora, que é a carta à igreja de Laodiceia, a igreja do arrebatamento. A igreja que vive a apostasia. A única, irmãos, que não recebeu nenhum elogio. Filadélfia, a penúltima, ela não recebeu nenhum puxão de orelha, só recebeu elogio. E Laodiceia, que é a igreja de hoje, somos nós, a igreja do arrebatamento, a igreja apóstata, que está apostatando da fé, né? Essa não recebeu nenhum elogio do Senhor. Então vamos lá. A cidade de Laodiceia era uma das mais ricas da Ásia Menor. Ela foi destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. E ela recusou a ajuda do governo romano para se reestruturar depois do terremoto. O versículo 14 de Apocalipse 3, que é onde começa a carta, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Jesus se apresenta como o Amém, como uma testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus.
Essa apresentação, dizendo, aqui quem está falando é o amém, ou seja, aquele que dá a última palavra, ou assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o que veio para cumprir com a sua palavra. E o princípio da criação de Deus, ou seja, a fonte de onde tudo se origina, nasce, começa tudo. Ou seja, Jesus de Nazaré, o princípio de todas as coisas. No versículo 15, ele vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, esta é a condição espiritual da igreja de Laodiceia, da igreja de hoje, da igreja do arrebatamento. Nada pode se esconder de Jesus, ele conhece as obras, ele sabe como estamos. Ele disse, quem dera fosse frio ou quente, ou seja, quando ele proferiu essas palavras lá para João na ilha de Patmos, ele já estava vislumbrando, vendo, olhando, como ele é onisciente. Ele já sabia que nesse período da igreja na terra, a igreja estaria passando por esse período, que nem era fria e nem era quente. Então ele diz, quem dera fosses quente. Quem dera você fosse quente. Aí no versículo 16 ele diz, morno e não és frio ou quente, ou seja, não havia outras opções. Ou era frio ou era quente, a mornidão não interessava para o Senhor, o dono da igreja. Então a igreja morna, ela está andando de braços dados com o mundo. E se comporta como os ímpios. Assim como crentes nominais, não tem compromisso com o culto, não tem compromisso com a comunhão. Ela está andando de braços dados com o mundo, é mais ou menos assim, você pergunta a alguém, você é católico? Sim. Vai à igreja? Não. Eu vou na missa do final do ano. Então você não é católico, você não pratica. Então a igreja morna é a igreja que não pratica o evangelho, a comunhão. Então, é dizer que pertence a Jesus e não se tornar discípulo de Jesus? Se ele mandou que fôssemos pelo mundo fazendo discípulos, então a realidade espiritual dessa igreja, ele diz que ela é desgraçada e que ela é miserável, e ele está a ponto de vomitar essa igreja da boca dele. Então Cristo faz a Laodiceia uma séria advertência e um julgamento contra a mornidão espiritual. No versículo 15, ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses uma coisa ou outra, frio ou quente. Então, essa igreja não estava servindo a ele, nem com frieza, nem para valer, quente. Não estava. O que ele está dizendo é bom que você nem seja. Frio quer dizer, nem seja o que você está dizendo que é. E quente, se você está dizendo que é, que seja para valer. Mas morno, não sabe se é ou se não é, não tem comunhão com o corpo, não tem compromisso com a obra, com a igreja, com o mover da igreja. A igreja vai para um lado, você vai para outro. A igreja se reúne, você não está presente. Então, no versículo 16, ele vai dizer, estou a ponto de vomitar. Cristo está falando de algo que eles conheciam, pois na região de Laodiceia havia fontes de água morna e emética, ou seja, que provoca vômito. E as pessoas rejeitavam beber essa água. Então, Cristo está dizendo que esse comportamento de servi-lo como bem quer e entende, de ficar em cima do muro, ou seja, na mornidão, provoca desejo de vomitar no Senhor.
Então, uma igreja morna, sem compromisso com Jesus, com o Evangelho, que é a mudança de vida, é um estilo de vida. Então, ele diz, quem dera nem fosse crente, frio, ou crente vivendo a palavra e os interesses do reino, quente, mas nunca sem compromisso. Ou seja, um crente morno. E no versículo 17 ele diz, vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, uma igreja acomodada. É a igreja de hoje do arrebatamento. Ele diz, eu não sinto falta de nada. Então, na mentalidade dessa igreja, eles eram ricos e isso não bastava. Isso bastava. Então, no entanto, irmãos, essa riqueza era só de bênçãos materiais. A igreja hoje, ela tem TV, ela tem rádio, ela tem internet, ela tem microfones de alta impedância, ela tem templos confortáveis, etc. Mas Jesus está dizendo, olha, ele falou lá, ele já via esse futuro da igreja, ele está dizendo, vocês são desgraçados, desprezíveis, vocês são miseráveis, cego, pobre, nu, das coisas espirituais. Vocês não cogitam as coisas espirituais, que é a maior riqueza do ser humano. Por isso que ele está dizendo, você é um miserável quando só pensa nas coisas desse mundo. No versículo 18, ele vai dizer, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, Cristo dá um conselho para que haja arrependimento sincero e eles sejam restaurados, consertados a uma posição de fé, de justiça, de revelação e de comunhão. E ele diz, compre ouro provado no fogo. Está falando aqui de coisas espirituais. Ou seja, vivam uma vida de acordo com a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Mateus, no capítulo 6, quero ler com vocês. Mateus 6, 19 e 20. Vai dizer assim para nós. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Lá em Lucas, no capítulo 12 de Lucas 12, do verso 19 ao 21, Lucas 12, do 19 ao 21, ele vai dizer assim, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, toda a riqueza material que a igreja de Laodiceia, que a igreja do arrebatamento, a igreja de hoje, somos nós, possuía, os deixavam orgulhosos. Eles tinham um banco, um colírio especialista, por isso que Jesus disse, compre o colírio de mim, uma lampreta polida, muito rara e cara. Recebem a ordem para comprar do próprio Jesus essas coisas. E assim voltarem a valorizar riqueza espiritual. Em vez do colírio, para o olho natural, que a terra um dia vai de comer, ele está falando, compre colírio de mim.
para ungir os teus olhos, para que os teus olhos deixem de ver somente coisas materiais e comecem a olhar, enxergar coisas espirituais. E no versículo 19, ele vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus adverte: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então, se você está sem repreensão e sem disciplina, desconfie se realmente você é filho amado do Senhor. Porque se você é filho amado, você vai ser tratado como você trata seu filho, a quem você ama, a quem você corrige, a quem você puxa a orelha, a quem você aconselha, a quem você tira aquilo que ele mais gosta, para mostrar para ele que você o ama e que você quer essa repreensão é para o bem dele. Deus faz assim conosco. Então, se você está sem essa repreensão, sem esse cuidado, desconfie se verdadeiramente você é filho de Deus. Ele diz no versículo, ele continua no versículo 19: sê, pois, zeloso, tenha interesse, seja cuidadoso, não finja ser cuidadoso, se arrependa, mude de postura. E no versículo 20, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Quero viver com você, habitar em você. Eu estou fora e quero entrar. Laodiceia é a igreja que presta um culto vazio, onde os lábios e as mãos dizem uma coisa, mas o coração faz outra. Isto é uma fraude. Jesus está do lado de fora dessa igreja e se oferece para entrar e ter comunhão com os que se arrependem da mornidão espiritual. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para ouvir o que o Espírito diz à igreja, para ouvir a voz do Senhor através do Espírito, é preciso ter ouvido espiritual. Se não tiver, não vai abrir a porta para o Senhor entrar. Não vai sentir o desejo de compartilhar da palavra com ele, de aprender dele, de cear com ele e ele cear com você. Essa ceia aqui quer dizer compartilhamento. Lembra quando Jesus disse aos discípulos lá no tanque, lá no encontro com a mulher de Samaria? Uma comida eu tenho para comer. Eles disseram: alguém vai trazer comida para ele? Entenderam errado. Porque ele estava sem os ouvidos espirituais. Jesus estava falando: eu vou ter um encontro importante com a pessoa. Essa era a comida que ele tinha para comer. Ele ia compartilhar do reino de Deus com uma pessoa. Jesus quer compartilhar isso com você. Mas para isso, ele está batendo e você precisa abrir a voz, abrir a porta do seu coração. Então, no versículo 22, no versículo 21, ele vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Que privilégio! Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é preciso observar, obedecer o que o Espírito diz às igrejas. A igreja hoje está sobrevivendo dos remanescentes. Os cristãos vão aos cultos, vão às missas, e eles escutam, mas não ouvem. Ou seja, não estão dispostos a colocar em prática logo depois de ouvir a pregação.
Os cristãos estão indo aos cultos e às missas, não para prestar verdadeiramente um culto de louvor a Deus. Um culto verdadeiro, em que você se arrepende ali naquele momento de ter falhado, de ter errado com alguém ou com o evangelho. Então a igreja está vendo os remanescentes. Ainda existe no meio dos cristãos os remanescentes. São aqueles que permanecem fiel, haja o que houver, aconteça o que tiver de acontecer. Esses vão continuar ao lado do Senhor, procurando obedecer a sua palavra. Em Apocalipse, no capítulo 22, para encerrar esse estudo sobre a igreja de Laodiceia, a igreja do arrebatamento. Apocalipse 22, versículo 6, 7, diz assim: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Escreveu sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E do versículo 7 ao versículo 10 ao 17, ele vai dizer: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando você. Se quiser se inscrever no canal, se inscreva. Se não, dá um like. O like ajuda. Você me ajuda a evangelizar. Você me ajuda a levar o meu estudo a pessoas que não me conhecem, a pessoas que não estão inscritas no canal, a pessoas que não sabem que eu existo, que nem eu sei que elas existem, mas o YouTube, através do seu like, ele envia para pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Então, se você conhece alguém, compartilha direto. Compartilha também com pessoas, tá certo? E isso ajuda. Isso ajuda, e quando eu vejo lá, me incentiva a continuar estudando para ensinar a palavra de Deus. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.